Meu nome é Manuela Sarmento, sou médica dermatologista, especialista em doenças do cabelo e do couro cabeludo. E hoje vamos trazer aqui a nossa convidada, a Letícia, que é minha paciente também. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela com a queda de cabelo e nós vamos tirar algumas dúvidas referentes a esse assunto. Tudo bem, Letícia? Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom a gente ter esse momento, falar um pouco com as mulheres a respeito desse problema. E é isso, estou muito feliz com o seu convite. Ai, que bom. Tudo começou a nossa ideia de gravar esse podcast para vocês foi porque a Letícia me trouxe essa questão da queda de cabelo dela como um problema aqui no consultório e abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. E disso vieram uma enxurrada de perguntas, de dúvidas mesmo das pessoas, né, de seguidores dela, e resolvemos trazer aqui essas perguntas para que a gente pudesse esclarecer e levar a informação para o maior número de pessoas possível. Então vamos começar com alguma dessas perguntas para a gente já introduzir o assunto? Vamos. Eu achei engraçado porque não é o meu perfil não é para falar desse assunto, mas que quando esse assunto surgiu dentro do perfil, eu vi que como as pessoas elas têm curiosidade ou às vezes elas estão passando pelo problema e não conseguem identificar que é um problema, né? Elas acham que vai passar, né? Uma fase vai passar. E aí, uma das primeiras coisas assim que me perguntaram, o que pode ocasionar e se isso é genético, né? A queda de cabelo. Isso, a queda de cabelo. Pois é, eu acho importante primeiramente a gente pontuar o que é calvície, né? O que é queda de cabelo. As pessoas acham que é tudo a mesma coisa, quando não é. Na verdade, existem várias causas de queda de cabelo. E aí a gente tem duas grandes diferenças. Tem os eflúvios, que é uma queda de cabelo propriamente dita, quando o cabelo está caindo da raiz numa quantidade muito maior do que o esperado, do que o normal. A gente sabe que uma queda normal é de 100 a 120 fios dia. Isso todo mundo tem. Queda de cabelo é normal porque faz parte do ciclo capilar, ele se renova. Tem a fase de crescimento e tem a fase de queda. Isso faz parte de qualquer célula do nosso corpo, né? Tem a fase de crescimento, desenvolvimento e de morte celular. Agora, quando a gente tem uma alopecia androgenética, o cabelo basicamente cai dentro do normal, do esperado, mas tem um afinamento muito importante por questões genéticas e hormonais. Decorrente desse afinamento, a gente vai perceber que está ficando com menos cabelo. Então, o paciente da calvície, que pode acometer tanto homem quanto mulher, é super importante a gente diferenciar. Seu cabelo está caindo? Não, ele não está caindo. No banho, eu não percebo uma queda muito acentuada ou muito além do normal. Pela casa, a gente não vê aquele monte de cabelo. Eu estou vendo que eu estou ficando com menos cabelo. Quando você vai fazer aquela xuxinha, a xuxinha tá mais fininha, a gente começa a visualizar ali no topo do cabelo, a gente começa a visualizar o couro cabeludo, coisa que antes não acontecia, tá? Então acho que esse é o primeiro grande ponto de diferenciação. Isso aí que você falou, seu cabelo diminuir, eu comecei a notar com pregadeiras de cabelo. Na hora que você pega e faz um coque, e você vê que a pregadeira menor não sustenta o seu cabelo mais, né? O cabelo tá muito fino, muito sem volume, tá sem volume, né? Não tá com muito, tá sem volume. E as falhas é muito característico, né? De você estar num ambiente de luz e você vê o seu couro cabeludo. Isso não é normal, né? E aí isso aí começou a me incomodar muito. E às vezes as pessoas não percebem, porque até eu perceber demorou um tempo. Eu tive que ver uma matéria na televisão e identificar. Falei, ué, mas é assim mesmo que tá. O meu cabelo tá desse jeito aí que tá falando na televisão. E aí eu identifiquei o problema, né? E fui buscar ajuda. E você sabe que homem e mulher tem uma característica bem diferente de alopecia androgenética, né? Dos padrões. Tem o padrão feminino e o masculino. O homem é mais essa região temporal, essas entradinhas do Sim. couro cabeludo e aqui no topo da cabeça. A mulher não, a mulher é mais na risca medial, essa região Esse aqui do aqui, meio do cabelo couro meu cabeludo. aqui muito, tá vendo? Bastante aqui, isso. E para chegar no momento da gente perceber isso, já que da mulher parece um pouco mais disfarçado por estar ali no meio, demora um pouco mais. E além disso, o tempo de surgimento. O homem é mais ali no começo da vida adulta. Lá para os 20 anos já tem paciente que a gente começa a visualizar essas entradas de forma mais pronunciada. Na mulher não. É mais na idade, uma adulta média, ali entre 30 e 40 anos. E mulheres às vezes mais velhas quando começam a entrar na menopausa. Porque na mulher os hormônios femininos, eles protegem. Né, um pouco contra o afinamento dos fios. Sim. O homem, muitas vezes, por conta da testosterona mais alta, causa um afinamento maior. Inclusive, mulheres também com ciclos de hormônio, às vezes faz uma reposição, por questão de academia, né, acaba repondo um pouco de testosterona, pode deflagrar também a calvície por conta disso. Sim, sim. Eu entendo também que
muito do trabalho da gente. Eu falo que a alimentação eu também acho que interfere muito nessa questão, porque toda vez que eu perco muito peso, eu noto que o meu cabelo começa a cair muito mais. E quando a gente trabalha, no meu caso, eu sou artesã, sou mãe, resolvi trabalhar em casa para ter tempo para os meus filhos, né? E esse tempo para os filhos é uma ilusão. É claro que a gente tem uma flexibilidade muito maior em relação a quem trabalha de CLT, mas ao mesmo tempo é uma sobrecarga tão grande de trabalho que a gente esquece do básico: beber água, se alimentar bem, né? E aí eu comecei a notar que eu passava muitas horas trabalhando, e essa matéria que eu falei que eu vi na televisão falava isso: se você se levanta do seu lugar e você percebe que tem muito cabelo na sua volta, não tá normal, né? E muito relacionado a isso mesmo, tanto a falta de tempo para poder se alimentar com qualidade, porque eu fui trabalhar em casa, a sobrecarga de trabalho, porque a mãe que trabalha em casa, ela se sobrecarrega, porque ela cuida do filho, não tem tempo às vezes isso aí, não tem ninguém para fazer nada pra gente, né? A gente cai na ilusão de que vai ser muito simples, mas na verdade não é. E aí eu comecei a notar essa relação também, né, de alimentação, queda, tempo, estresse, sobrecarga de trabalho. E isso tudo, se a gente não alinhar, se a gente não buscar um especialista, vai piorando e vai se agravando, que foi o meu caso. A gente já chegou num nível que a gente já tem coisa aqui, que a doutora foi muito clara para mim, que não vai ser recuperado, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que o importante é cuidar do que tem, né? E do que pode ser salvo enquanto tem tempo, né? Eu acho que você chegou num ponto muito importante, assim, a questão da alimentação. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, assim, Deus é perfeito, né? E aí, quando a gente começa a trazer menos micronutrientes, trazer menos vitaminas para o nosso organismo, a gente começa a priorizar. O corpo entende que a gente está passando por um momento de dificuldade de oferta daqueles nutrientes. Então ele começa a poupar. E ele começa a poupar levando os nutrientes para onde é mais importante. Fígado, rim, coração, cabelo e unha não são essenciais para a nossa vida. Para a nossa sociedade mas para a nossa vida não é. Então ele começa a retirar nutrientes do cabelo e unha. Quando a gente passa por algum período de privação, a primeira coisa que vai acontecer é cabelo cair e unha quebrar. Isso eu sempre trago para os meus pacientes. Por quê? É muito comum, depois de um emagrecimento rápido, depois de uma cirurgia bariátrica, que tem síndrome desabsortivas, o paciente começar a ter queda de cabelo. Mais ou menos 3, 4 meses depois dessa cirurgia ou dessa perda de peso rápida, né? Então, quando a gente tem uma queda de cabelo, a gente sempre tem que olhar para trás. O que aconteceu nos últimos 4, 6 meses, né? E aí, quando alguém me pergunta assim, mas você tem alguma vitamina para me indicar para queda de cabelo? Ai, que ilusão, meu Deus do céu. Não tem, sabe por quê? Eu posso estar te indicando algo que você não está precisando. Vai repor, talvez, o seu estoque basal. Mas se você tiver com um ferro baixo, se você tiver com uma vitamina D baixa, aquilo vai repor o estoque a ponto de levar o que você precisa de nutriente ali para nutrir o seu couro cabeludo, folículo do pelo, não vai. Então, a gente, em vez de te ajudar, vai estar atrasando o seu diagnóstico e tratamento. Para a gente tratar de forma específica, a gente tem que ter um diagnóstico específico. E aí, eu acho que é o grande X da questão. Tem muita gente usando suplementos até de marcas interessantes, né, que são marcas renomadas, mas que não trazem, talvez, de forma específica a sua carência. Não vai tratar o que você precisa de forma específica. E aí a gente atrasa o tratamento. E tempo é cabelo, porque o cabelo, ele cai, um fio comprido, quantos anos ele demorou para crescer? O crescimento normal de um fio é 1 centímetro por mês. Sim. Tudo que fala diferente disso também é ilusão. Né? A internet traz tanta informação. Isso vai fazer com que o seu cabelo cresça 5 centímetros por mês. Isso não existe. A taxa de crescimento do cabelo é 1 centímetro por mês, né? Então, imagina aquele fio grande que caiu, quanto tempo que você perdeu. Por isso que a partir do momento que você identificou, tá caindo mais do que o meu normal, eu preciso procurar uma ajuda e uma ajuda especializada. Eu notei agora também, no final do ano pra cá, entrei numa dieta dessas dietas loucas, né? E fui notando que quanto mais eu emagrecia, menos cabelo eu tinha. Pra quê, gente? Desse jeito. Mas a gente, né, como mulher, a gente nunca tá satisfeita. E outra coisa que você falou também é sobre essas dicas que a gente vai buscando do senso comum, né? Toma tal coisa que vai dar certo. E assim, por tempo, funcionou. Tipo, usa tal shampoo, né? Vai funcionar? Pode ser que funcione, você vai ter a falsa sensação de que tá dando certo. Mas eu até comentei com a doutora quando eu vi na consulta de que era parar o uso
simplesmente aquilo, né, voltava tudo e voltava pior. E é justamente isso, relacionado a isso, porque você está tratando uma coisa que às vezes não é o que está causando aquele problema. Aquilo vai te dar uma resposta, às vezes, de um jeito, mas quando você não trata a causa, ela não vai ser a solução. E para mim estava acontecendo muito isso. Eu me apegava muito a um produto e quando aquele produto faltava, o cabelo definhava todo de novo, né? Falei, não dá, eu vou ter que procurar um especialista e vou ter que fazer um compromisso comigo mesmo de tratar. Porque eu já estava muito conformada. Eu falei, isso aí é uma condição da minha vida e vai acontecer e eu vou ficar assim. E até com o meu marido eu falei com ele uma vez, falei assim, meu filho, se precisar eu compro uma lence, vou usar várias cores de cabelo, vários tipos. Mas é tão importante a gente ter saúde, né? E se a saúde está tão relacionada a isso, quando você vê que você está sem cabelo, você entender que você está sem saúde, não é vaidade. Não. A minha unha do pé, você estava falando de unha, da mão não, porque eu uso o alongamento, então eu não percebo. Você disfarça. Eu não consigo ver, mas o meu pé, ele escamava. A unha do meu pé estava escamando de sair pedaços, assim, sabe? De qualquer quininha que eu batesse, o meu pé quebrava a minha unha do pé. E a unha do pé, eu acho que da maioria das pessoas, ela é uma unha muito mais grossa que a da mão. Você quebrar uma unha da mão é comum, mas uma unha do pé, né? Aí eu me enchi de coragem, falei assim, eu vou atrás e vamos ver o que vai dar, né? Eu não posso também me entregar desse jeito. Falei, tô com os 40 anos aí, antes tarde do que nunca, né? Mas eu demorei bastante tempo, porque eu já percebi esse problema há muitos anos e demorei para buscar uma solução para ele. E assim, saúde não é ausência de doença, né? Hoje a gente sabe que saúde é uma qualidade de vida que a gente tem, uma saúde física, emocional e espiritual. Não é só a gente não estar doente, mas a gente está vivendo bem. E quando você traz também a questão do shampoo para queda de cabelo, a gente tem que diferenciar. Shampoo para queda de cabelo, isso existe? Não existe. Isso é um mito, isso é uma propaganda da indústria que não vai resolver. A queda de cabelo tem que ser tratada de dentro para fora. O que o shampoo faz é melhorar a estética do fio, melhorar a qualidade do fio, mas não trata a queda de cabelo. Sim. Outra coisa que a gente tem que diferenciar é queda de quebra. Quando a gente tem uma quebra do fio, e aí sim o shampoo pode entrar ali para auxiliar, melhorar as cutículas, o fechamento das cutículas, a hidratação do cabelo. Isso daí não tá melhorando a queda, tá melhorando a quebra. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, quando eu corto o cabelo vai reduzir a queda? Não, vai reduzir a quebra, porque no final do seu cabelo as pontas são duplas, as pontas estão mais ressecadas e tá quebrando mais. Quando você corta, você reduz a visualização dessa quebra e você reduz também o comprimento do fio que tá caindo. Porque se ele continuar caindo e ele tá menor, você vai visualizar menos ele no chão. Sim, isso também tem que ser diferenciado. Então, não se iluda, queda de cabelo não é tratada com shampoo. Não. Infelizmente. Pois e a gente vai nessa ilusão, né? E gasta dinheiro. E eu falo que às vezes também é uma consequência de você estar usando um produto e tá dando certo, mas é uma consequência, não é uma eficiência, né? E comigo era desse jeito. Eu falei, não, eu não vou ficar mais refém de acreditar que o que eu tô fazendo tá dando certo. Mesmo porque eu tava notando assim, que eu sempre tinha cabelos tentando nascer, mas é como se eles sempre tentassem e nunca ocupassem esse espaço aqui da cabeça, né? Aqui na frente, que é onde me incomoda mais. Você passa a mão, você sempre sente assim, como se tivesse uns fios novos. É isso! Mas eu sempre tinha essa sensação, mas eu não tinha isso visualmente, eu não conseguia olhar e ver preenchido, né? Então eu até pensava assim, é como se tentasse nascer e ele não tivesse força para isso. E no que ou ele nasce, como a doutora já me falou, e ele nasce muito afinado, então ele também não vai encorpar a ponto de preencher todas essas falhas aqui, né? Porque no seu caso você tinha tanto tanto a alopecia androgenética, que a alopecia androgenética tá aí na genética, isso nunca vai deixar de estar. E tem também o eflúvio, que foi esse momento que você perdeu peso e acabou tendo uma queda de cabelo além do afinamento. Então a gente precisa entender que existem casos de duas causas no mesmo paciente, que vão ser tratadas de formas diferentes, mas que para chegar no mesmo resultado de melhora do fio, do engrossamento ali do fio e também na melhora da questão da redução de queda, né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver aqui, porque aqui, gente, chegou muita pergunta, muita. E aí eu falei com a doutora que eu ia salvar tudo e trazer pra gente fazer o bate-papo, né? E é muito curioso que são, às vezes, dúvidas que parecem ser bobas, né? Mas
As pessoas, elas não têm noção. Aqui sobre o transplante capilar, que me perguntaram, né? Se isso é uma solução definitiva. E aí eu vou entrar até numa questão minha. Que eu, quando percebi que meu cabelo ia caindo muito, isso já deve ter uns 7 anos, caindo não. Quando eu notei que eu estava ficando calva. Isso já tem uns 7 anos. Eu procurei uma ajuda médica na época e essa pessoa, essa pessoa que eu procurei, esse profissional, não me deu muita esperança. Falou, olha, tem tratamento, mas vai acontecer e você vai ficar careca. Então eu tive essa péssima experiência há muitos anos atrás. E eu saí do consultório muito triste, porque eu falei, poxa, então não tem jeito, né? Eu tenho aqui o tratamento, era até aquele microagulhamento, lembra? Que era feito de forma bem dolorosa. E eu falei assim, será que eu vou investir nisso? Acho que não vou investir nisso, já que não vai ter solução, né? E aí, acho que depois da pandemia pra cá, não sei se a doutora reparou isso, às vezes a doutora tem um olhar diferente, mas eu que sou de fora, comecei a ver que o transplante capilar ele veio crescendo muito. E foi nessa hora que eu falei bem assim, eu vi sobre transplante de fio longo, falei, acho que eu vou fazer esse negócio aí, vai ser a solução do meu problema, eu vou deixar como tá, quando eu puder eu vou lá e faço um transplante e resolvo o problema. E chegou pra mim na caixinha, porque quando eu comecei a pensar na possibilidade do transplante, eu comecei a estudar sobre o transplante. Estudar não, assistir vídeos, porque a gente sempre é assim, né? O ser humano, ele é curioso. Ele sempre vai buscar na internet alguma informação ou com pessoas antes de investir, de fato, naquilo, né? E eu comecei a ver que não. Eu falei assim, não, então não é a solução para o meu problema. Porque eu já estava vendo vídeo de pessoas que fizeram o transplante e já estavam ficando carecas de novo. A calvície estava retornando, né? Então, aí eu vou deixar para a doutora falar um pouco mais, mas é uma coisa que eu, antes de procurar ajuda médica, novamente, já ia errar novamente. Vou lá, vou fazer o transplante, vai ficar tudo bem. E não é bem assim, né, doutora? Não é. Isso é uma coisa muito importante, porque o transplante não resolve a vida da alopecia androgenética. Ele vai retirar fios que não são afinados por questões hormonais, eles não têm receptores para hormônio, que são esses fios da região occipital. Já reparou que quem fica calvo aqui na frente, aqui em cima, atrás preserva. Esses fios são fios resistentes aos hormônios. E por que isso? Só Deus que pode nos dizer, né? Porque é assim, é uma característica dessa região. A gente tira esse fio daqui e coloca na área receptora. Então, a área doadora, a área receptora. Esses fios que são transplantados, eles não vão sofrer novamente o impacto dos hormônios, não vão afinar, porque eles são retirados de uma área onde não tem essa ação hormonal, tá? Esse é um ponto. Agora, e aqueles outros fios que estão ali viáveis, que você ainda tem aqueles fios? Se você não tratar, eles vão miniaturizar ainda mais. É uma questão progressiva. A alopecia androgenética é uma condição progressiva. Então, esses fios vão ser miniaturizados. Se você não tratar, vai chegar daqui a alguns anos, você vai ter que fazer um novo transplante. Mas quem disse que nessa área que você retirou fios, ainda vão ter fios suficientes para cobrir a área receptora novamente? Então, isso é uma conta que tem que fechar. É o número de folículos que a gente vai retirar, que vai ter que ser colocado em algum lugar. E esse local não pode ser tão grande que não dê para cobrir de forma satisfatória, porque tem que ter uma densidade mínima para ficar harmonioso. Então, a gente precisa, mesmo fazendo um transplante, manter o tratamento clínico. O tratamento que a gente faz aqui na clínica, o tratamento clínico que a gente realiza em casa, sempre vai poder ser associado com tratamentos de injetáveis, tratamentos a laser e agora o próprio Regenera, que a gente vai falar também um pouquinho sobre a terapia regenerativa para cabelo. Agora, sempre vai ter que estar associado com uma medicação de uso domiciliar. Tem manutenção pro resto da vida. Para o resto da vida. Eu sempre explico que é como se a pessoa tivesse pressão alta. A pressão alta, enquanto você está usando o remédio para pressão, sua pressão vai estar controlada. O dia que você parar de tomar o remédio, sua pressão volta a subir. É para a vida toda, né? A gente tem que entender que é uma condição e que não adianta também eu passar 6 meses com a doutora tratando e depois eu esquecer disso porque o problema vai voltar. É exatamente isso. Se você tem uma condição de saúde que você entende que tem que cuidar para sempre, é para sempre. É crônico. Não tem como. E aqui nessa pergunta, até veio aqui também, falaram sobre o transplante capilar feminino, né? Porque eu acho que muitas mulheres também, elas vão ter a mesma coisa que eu tinha, né? Falava assim, eu vou fazer um transplante, mas aquela questão de ter que raspar a cabeça e fazer aquele monte de cabelinhos, né? Eu acho que a mulher ela não se vê muito dentro desse perfil. Sim. Mas dentro do tratamento, e sendo possível fazer o transplante,
é viável para a mulher também, no caso, né, da A mulher pergunta. pode realizar o transplante capilar, mas o ideal seria ser realizado com transplante de fio longo, que é um processo muito mais delicado e muito mais difícil tecnicamente do que um transplante quando a gente raspa o local a ser removido ali o pelo para ser transplantado. No homem é mais fácil porque o cabelo pequeno, curto, vai crescer rápido. No caso da mulher, não. Então a gente vai ter que ter um tempo ali de recuperação muito maior e talvez até anos para aquele fio chegar no comprimento, né, que era anteriormente. Por isso, eu acredito muito nas terapias regenerativas como sendo a melhor estratégia de tratamento para a mulher. Hoje, através de técnicas que a gente consegue remover fragmentos dessa região occipital, processar esse material numa máquina específica e coloca esse material na área receptora. Através disso, a gente leva células tronco, células que foram retiradas aqui da matriz, onde não é o problema, onde não é afinado pelos hormônios, e a gente consegue colocar essas células em áreas receptoras. Dessa forma, a gente vai estimular, através da regeneração desses fios da área receptora, e vai ter um tratamento mais específico para a alopecia androgenética, numa sessão que não vai precisar raspar a cabeça, não vai ter um tempo grande de recuperação, na verdade, é muito rápido o procedimento, cerca de 30 minutos, e a gente tem um novo tratamento, se for indicado, depois de 6 meses. Nossa, muito interessante. Então é um tratamento que vem realmente para estar trazendo grandes benefícios para a mulher, principalmente. Eu acredito muito que esse tratamento tem uma indicação muito interessante para a mulher por conta dessas limitações. Acaba não sendo traumático, porque eu penso que você passa por um processo de fazer um implante, ou fazer um transplante, e de repente você vê que aquilo não deu certo, ou às vezes não ficou ao seu olhar o que você pensou que ficaria, né? Então eu acho que trazendo a coisa desse jeito, né, é regenerativo, que a doutora falou. É o regenera. Então, eu acho que sendo regenerativo, você vai criando mais expectativas ou você vai ser surpreendido, né, por estar regenerando. Agora, você faz um transplante, como eu comentei, né, que eu comecei a pesquisar e eu vi que pessoas que fizeram já estavam com falhas e, gente, não é questão de 10 anos passado, não. É 1 ano, 2 anos de transplante, a pessoa já está vivendo o problema novamente, né. Eu achei muito interessante e eu acho que a gente tem que confiar, né, na metodologia, no tratamento, se sentir seguro, que foi o que eu fiz. Eu não vim só na doutora Manuela, eu fui em outros médicos até eu sentir segurança, confiar. É muito, do jeito que a doutora está falando aqui, muito explicado tudo que vai acontecer e muito claro também, né, que assim, o que dá para fazer vai ser feito, o que não dá para fazer também, vamos tentar, mas a gente vai trabalhar em cima das possibilidades que podem dar certo, né? Eu acho que a gente precisa alinhar a expectativa. Isso, para a pessoa também não ficar frustrada, né? Eu acho que é muito frustrante você investir tanto, passar por um procedimento tão invasivo e de repente aquilo não ficar, né? Não concretizar. Hoje a gente tem essa possibilidade da medicina regenerativa. Antigamente, quando a gente tinha vários estudos falando sobre o tratamento do cabelo, a estabilização do quadro já era considerado um sucesso terapêutico. Ou seja, se não piorou, tá bom. Hoje não. Hoje a gente consegue, além de não piorar, melhorar. Mas isso também depende do tempo em que a pessoa tem a alopecia androgenética. Por exemplo, se eu tenho uma queda de cabelo e esse folículo já atrofiou por mais de 10 anos, eu não consigo fazer com que ele volte. Então, tratar de forma precoce melhora resultado. Isso é comprovado através de biópsias do couro cabeludo. A gente consegue biopsiar e ver o resultado ao longo dos anos um paciente mais jovem, que tem folículo viável, e um paciente que já demorou muito para procurar um tratamento. Então, das duas formas dá pra gente melhorar, mas o quanto que vai melhorar também depende do tempo de tratamento. Se a gente trata de forma precoce, melhora os resultados. Eu estava conversando com a doutora aqui antes da gente começar, que uma amiga falou, mas eu achei que você sempre tivesse seu cabelo muito ralo. E eu falei, não existe essa coisa de cabelo ralo, né? E hoje, quando eu ando na rua, que eu entendo que eu tenho, quantas mulheres que eu passo, porque o olho da gente vai naquilo que a gente se identifica, né? E eu olho muitas mulheres que têm esse aspecto muito falhado aqui na frente, e que às vezes estão achando que aquilo é normal. Já vi mulheres mais jovens, já vi mulheres com mais idade e não entenderam que isso é um problema, né? É uma questão. A minha tia e a minha avó, por parte de pai, tinham cabelo muito ralo, né? Como dizem. Mas eu não entendo que seja assim, porque a gente até fez aqui, né? Faz aquele
traçadinho aqui no meio, e aquilo não gera uma linha, né? Fica aquela falha, toda falhada. Fica. E aqui embaixo, quando a gente fez o teste aqui, quando eu cheguei em casa, eu fiz aqui embaixo. E eu vi que tá falando dessa parte, né, de usar para parte regenerativa. Aqui embaixo a linha fica normal. Então, assim, se você faz aí, divide o seu cabelo, como eu dividi o meu cabelo aqui, ó, não tá normal. Isso aqui não é normal, né? E hoje meu olho bate, eu ando na rua, parece que eu ando procurando esse problema, né, nas pessoas. E além das pessoas não falarem sobre isso, muitas mulheres que têm escondem o fato por terem vergonha. Eu atendo mulheres que falam assim, olha, eu deixei de ir na igreja. Porque quando eu ia à igreja, eu sentava, as pessoas passavam em pé por mim e viam o meu cabelo. Pode nem estar vendo, na verdade. Ela está se sentindo tão incomodada que ela tá deixando de viver a vida dela da forma como ela vivia antes por conta do problema do cabelo. Eu tenho pacientes, mulheres que faziam natação, que iam pra praia, entravam no mar, que não fazem isso mais, porque vai molhar o cabelo, vai ficar mais ralo ainda. Então essa dor eu acho que tem que ser trazida, né? Porque muita gente sofrendo, mas sofrendo calada e sofrendo escondida e perdendo tempo de tratamento. E eu falo que eu, pelo menos, sou esse tipo de pessoa. Quando eu falo sobre o assunto e quando eu aceito o que eu tenho, eu já não me incomodo com isso mais, das pessoas estarem olhando. Porque eu sei que eu tenho, deixa olhar, deixa ver, ou, né, se eu puder ajudar alguém. E até vejo sobre algumas coisas para disfarçar mesmo, assim, mas eu prefiro não. Eu resolvi ser assim, para ser referência para alguém olhar e falar, se vier para me perguntar, eu poder falar, não, eu faço esse tipo de tratamento, tenho essa e essa condição, né? E eu acho que isso cria um certo empoderamento na gente, né? Porque para a mulher é uma questão muito delicada, né? Eu, às vezes, me arrumo toda, você tá toda arrumada, mas você olha pro seu cabelo e, bota um aplique, não é a solução, né? Então, quando a gente vê o problema, assume o problema e aceita a condição, tudo fica mais fácil. Para mim, pelo menos, ficou muito mais leve. Entendi. Né? Dessa questão das pessoas olharem. Eu já tive essa sensação. Já tive num aniversário que eu tava numa mesa e que eu fiquei a festa o tempo inteiro achando que as pessoas estavam olhando pro meu cabelo. O tempo inteiro eu ficava, porque eu tava sentada debaixo da luz, igual eu tô aqui, e eu ficava muito incomodada. Todo mundo, às vezes, não estão olhando pra você, mas você vai achar que E o que você achou depois que a gente começou a tratar? Isso tem muito pouco tempo de tratamento, né? 2 meses só, duas aplicações, né? Eu já senti uma diferença na questão da queda, porque estava muito intensa. Sobre os fios novos, eu não posso reclamar, porque eu tô cheia de fios novos, né? Eu não estou fazendo processo químico, até foi uma pergunta que chegou aqui sobre a questão do processo químico, né? Se a doutora puder falar. E aí eu tenho que manter o meu cabelo sempre escovado e chapinha porque eu tenho um alisamento. E aí quando eu tô fazendo aqui assim, né, na frente aqui, que é onde me incomoda mais, é onde que eu enxergo, né, aqui pra trás eu não consigo ver. Mas eu vejo tantos cabelinhos novos nascendo aqui, né, então assim, aí toda vez que eu faço isso, eu acho que me deixa muito motivada a continuar, a não parar, né. Vai dar certo. Vai demorar? Vai, porque todo mundo que trata cabelo acha que é 1 mês. Não, mínimo 6 meses. Não é? Aí eu fico assim, gente, aí teve gente que às vezes olhar pra mim e fala assim, mas eu não vi mudança no seu cabelo. Realmente, você não vai ver não, vai demorar. E isso também é pra gente, porque se você começar um tratamento achando que com 30 dias você vai ter resultado, com 2 meses você vai ter resultado, você vai parar. Isso. E não pode, né? A gente tem que continuar e esperar. Eu vou esperar para fazer o processo químico depois desses primeiros 6 meses, que eu acho que a gente vai conseguir visualizar. Mas já sinto, já percebo bastante mudança já. Com relação ao processo químico, enquanto estiver em fase de queda ativa, não pode fazer nenhum tipo de química. Tem que esperar. Espera ali 1 mês, 2 meses, já é o suficiente para que a gente controle esse período de queda, para que a gente possa fazer uma intervenção química, se for muito necessário, se for desejo da paciente, enfim. Mas a química ela pode desencadear um eflúvio, pode desencadear a queda de cabelo. Em paciente que já está em processo de eflúvio, não é interessante fazer nesse momento, tá? E também pergunta, o processo químico, ele induz... Isso, né, porque foi essa questão que chegou pra mim aqui. Acho que nem tá nessa ordem aqui. Mas as pessoas falaram que se isso antecipa, no caso de uma calvície mesmo, alopécia, né? Não falo da queda simples, mas eu tenho tendência a ter a alopécia. Isso vai antecipar esse problema ou não? Não tem relação. A alopecia androgenética, como o nome diz,
androgenética. Então tem a ver com os hormônios masculinos e com a sua genética. Tudo que você fizer da raiz para fora não vai influenciar. O que acontece quando a gente faz a química é que sela a cutícula. A cutícula fica tão fechada que o fio fica mais fino. O fio vai ficar com uma tendência maior à quebra, porque fica com aquele efeito maçã do amor. Por fora ele tá brilhoso, mas por dentro é um fio que tá oco, ele tá sem nutrientes, sem vitamina, e a nutrição também não vai chegar porque a cutícula tá selada. Então esse fio ele vai ficar mais quebradiço, e aí você pode ficar vendo que o seu cabelo está quebrando mais do que o normal. As minhas pontas aqui, ó, me incomodam super. E o cabelo vai ficar mais fino na ponta. Não quer dizer que a sua raiz está nascendo mais fina por conta disso. Sim, não tem nenhuma relação, então. Não tem nenhuma relação com o afinamento, com a alopecia androgenética, com o afinamento da raiz. O comprimento vai afinar pelo processo químico. Mas pode desencadear uma fase de queda. Logo em seguida que faz o processo químico. Até porque o processo químico ele gera uma dermatite de contato no couro cabeludo, né? Gera aquela descamação, aquela vermelhidão que ocorre logo após. Aquilo é como se tivesse, não, é uma química, né? Um processo mais forte ali no couro cabeludo que gera uma irritação. Essa irritação local gera um dano ao couro cabeludo que pode desencadear um desprendimento ali dos fios, tá? Isso pode acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O tempo de tratamento que você também falou, né? Foi. Tempo de tratamento. A documentação fotográfica, o nosso retorno, é claro que a gente vai estar vendo o paciente ali a cada mês ou de 2 em 2 meses, mas pra gente bater o martelo, olha, o tanto que melhorou, 6 meses. Sim. Todo o tratamento capilar, a gente aguarda esse período de 6 meses para a gente fazer uma documentação fotográfica e para a gente mostrar ali o benefício do tratamento. Antes disso, a gente pode ver, sim, a gente vê, inclusive hoje eu atendi um paciente que teve uma melhora muito expressiva com 2 meses de tratamento, mas não é o efeito final dele, o efeito final vai ser com 6 meses de tratamento. Sim. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem 2 folhas aqui, né? Tem. Qual tipo de queda que é considerado? Qual tipo de queda é considerado normal e qual necessita de tratamento médico? Acho que todos os tipos vão necessitar de tratamento, no caso. Qual tipo de queda? Que é considerada normal. Tem alguma queda que é normal? Tem normal. Queda normal. A doutora falou no início. Queda normal de 100 a 120 fios dia, mas como que eu vou saber quanto que tá caindo ali na minha realidade? Todo mundo sabe que o cabelo ali, quando a gente lava, penteia, tá caindo um pouquinho, todo mundo visualiza aquilo. Quando aquilo deixar de ser o seu normal, quando você observar que o seu cabelo caía um tanto, agora tá caindo muito mais. Quando você começa a observar cabelo assim na sua roupa, pela casa, no banho tá caindo muito mais. Quando você penteia, tem pacientes que tem medo de lavar o cabelo porque tá caindo mais do que o normal. Tem medo de pentear o cabelo porque tá caindo mais do que o normal. Porque a paciente começa a perceber, ter essa autopercepção de que a sua queda tá muito maior do que era. Então essa comparação com o que era normal para ela, né, quando aumenta, a gente tem essa percepção de uma queda que realmente precisa ser investigada. Chegou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que também é relacionada às mulheres, e eu acho que elas sofrem bastante com isso, a questão do hipotiroidismo em tratamento, porque essa pessoa me relatou que tinha um afinamento dos fios e que não foi passado nenhuma orientação para o tratamento dermatológico do cabelo durante o tratamento da tireoide. Tem solução para essas mulheres que fazem tratamento de hipotiroidismo, hiper, não sei como é que é, não passou hipo. Porque realmente as mulheres vão ficando com o cabelo muito fino, acontece a questão também de inchaço do tratamento, e eu acho que elas vão criando essa sensação mesmo de o rosto às vezes vai inchando, o cabelo vai diminuindo, e eu até comentei, eu falei, olha, quando eu estiver com a doutora eu vou poder falar isso melhor, mas eu acredito que sim, que tenha tratamento. Quando a gente tem o hipotireoidismo é uma redução do hormônio da tireoide, e o hipertireoidismo é o excesso do hormônio de tireoide. Enquanto você tá com o hipo ou o hiper, você pode ter queda de cabelo. A partir do momento que você começou a tratar e normalizou esse hormônio, o seu cabelo tem que parar de cair. Sim. Tá? Esse é um ponto. Durante esse ajuste de dose de remédio, durante aqueles primeiros meses que você ainda não ajustou, não sabe exatamente qual é a dose da medicação adequada para você, e que seu hormônio ainda está flutuando, nesses primeiros meses seu cabelo pode estar caindo acima do normal. A partir do momento que você controlou através da medicação, o cabelo tem que parar de cair, tá? Nesse momento em que você está no ajuste de dose, a gente pode complementar com o tratamento, tá? Agora, o hipotireoidismo não é algo que tenha cura. É uma questão autoimune. Então, para sempre você vai ter que estar usando a sua medicação da tireoide e com o hormônio controlado, o esperado é que seu cabelo não esteja caindo.
Essa pessoa é uma colega e ela falou pra mim que ela usando alongamento aplique, né, que ela tá usando, o cabelo dela ainda tá mais fino do que o meu, né? E já tem um tempo que tá em tratamento. E eu falei, procura um dermatologista, né? Indiquei a doutora também. Porque eu acho também que não é normal. Às vezes não é só isso, né? Não Às é vezes ela só tem isso. o hipotireoidismo, mas ela tem uma outra coisa que tá, né, desencadeando uma queda de cabelo. Ansiedade, tudo Outras isso também, vitaminas sim, alteradas. vitaminas. E ela falou, porque desde que eu comecei a tratar, e eu acho engraçado porque às vezes um profissional está tratando uma determinada coisa e ele não indica um outro tratamento complementar para aquele dali, né? Que é o caso dela, que ela está passando, e a questão de paciente oncológico também, que eu comentei com a doutora, né? Que às vezes é um tratamento de paciente oncológico que não tem a quimioterapia, tem a rádio e o cabelo está caindo muito, ou tem um tratamento de manutenção e o cabelo cai muito. Isso também teria alguma reposição para esses casos? Tem. E sabe uma coisa muito interessante, assim, muito frequente no consultório, para mulher? Ferritina baixa. Porque a mulher tem a questão da menstruação. E às vezes é uma mulher que sempre menstruou muito. E ela considera aquela menstruação dela normal. Só que é uma menstruação que dura 7, 10 dias com fluxo alto, que ela precisa trocar de absorvente várias vezes ao dia. E que talvez aquilo não seja um padrão considerado normal, só que para ela tá habituada àquele padrão. E quando você vai ver, ela me procura por conta de queda de cabelo. Quando a gente vai dosar a ferritina tá 6, a ferritina tá 11. É uma ferritina que realmente não tem como ter cabelo na cabeça com uma ferritina 11. A minha tá 25. Porque o organismo vai entender o quê? Que eu tô passando por uma carência. Como que eu vou desperdiçar meu ferro, que é tão essencial para a formação da minha hemoglobina, que eu preciso transportar o oxigênio? Como que eu vou desperdiçar colocando um ferro no cabelo? Então, assim, se a gente não trata a ferritina, se a gente não trata a vitamina D, se a gente não regula os hormônios, a gente não vai conseguir ter cabelo na cabeça. Isso é uma coisa tão prevalente assim no consultório que, assim, vou te falar que a maioria dos pacientes que me procuram tem deficiência de ferro, tem deficiência de vitamina D e que está sendo tratada de uma forma com substâncias, com vitaminas, com polivitamínicos que não vão estar repondo de forma específica essa carência. E aí não só o cabelo, mas a mulher fica mais cansada, indisposta e vai procurar um monte de outras coisas porque acha que é estresse, é cansaço, tô dormindo pouco, mas na verdade ela tá com uma deficiência que precisa ser tratada, identificada e tratada. E aí vai melhorar não só o cabelo, vai melhorar a disposição, vai melhorar a libido, vai melhorar a disposição para ela fazer uma atividade física, vai melhorar a qualidade do sono. Por isso que eu sempre acredito numa medicina que vai olhar o ser humano como um todo. Eu não vou te olhar só como um cabelo que tá caindo. Eu vou precisar saber como é que tá a sua vida. Como é que você tá de estresse, de ansiedade? Como é que você dorme? Como que você acorda? Você chora muito durante o dia? Sabe? Isso tudo faz parte da nossa anamnese. Eu falo assim, isso tudo que a doutora tá falando aí. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito e vivo cansada. As vitaminas estavam do jeito e meu marido tá falando, vai procurar um tratamento, porque não é normal. Porque uma coisa é você não dormir, né? Olha, eu tenho muita ansiedade, não durmo e vivo cansado. Mas eu que durmo plenamente, o mundo pode estar caindo lá fora, que o meu sono é sagrado e sempre muito cansada, né? E a questão do ciclo também, meu ciclo menstrual, de eu estar usando absorvente noturno e para dormir 2 absorventes. Tá vendo aí? Muito difícil, muito, muito, muito complicado. No primeiro dia do meu ciclo, eu não saí de casa. Não consigo sair de casa. E aí o cabelo vem como a ponta do iceberg. Isso aí. O cabelo vem ali como um detalhe que te faz olhar para todo o contexto. É isso aí. E o cansaço excessivo a ponto de eu, no final do ano, dezembro, que foi quando eu fiz a tal da dieta, eu não estava conseguindo trabalhar. E aí, se você chega aqui, eu te passo um shampoo para queda de cabelo, para resolver o que é a sua vida. Pois é. E a primeira consulta, a primeira experiência que eu tive a orientação foi o uso de shampoo. Né? Eu falei assim, e o resto? Eu gostei muito da consulta da doutora, porque eu não saí daqui com uma receita médica. Eu falei, que maravilha, eu não saí com uma receita. Porque às vezes as pessoas, elas querem uma receita mágica, ela quer chegar no consultório e sair dali com a solução, né? E aí saiu o meu exame e a doutora me mandou um áudio, eu falei assim, aí meu marido estava perto, né, a gente estava escutando. Eu falei, meu filho, acho que eu tô em pé por um milagre mesmo, porque aqui tá tudo ruim, tá tudo ruim. E um cansaço, e o aumento das minhas olheiras, eu tenho muita olheira. E eu notando também que a minha olheira estava ficando mais evidente e tudo relacionado a isso, sabe? E se o cabelo não fosse a ponta do iceberg, né? Pra gente visualizar o que tá por baixo dele, eu acho que eu não sei como é que eu ia estar hoje, né? Se eu não tivesse atentado para isso, porque eu tava numa fase assim. É o que eu falo, Deus é perfeito, né? Mais uma vez, a gente tem que olhar
como um todo, nós somos um todo. E aí, quando as pacientes vêm falando que tá com queda de cabelo, eu olho e falo assim, como é que você tá? A pessoa, como assim, como é que eu tô? Ué, mas como é que você tá? Você tá dormindo? Você tá comendo? Você tá bem? Isso faz toda a diferença. Eu preciso te conhecer antes de saber o porquê que seu cabelo tá caindo. Até porque eu vou chegar nessa resposta a partir do que você me falar antes, né? Olhar pra trás. A pessoa, ela é fácil perceber, depois que a gente tem o contato, né, com o problema, é fácil perceber. Só que aí as pessoas vão para aquela coisa, eu tô com, minha vitamina, deve ser minha vitamina que tá baixa, eu vou comprar ali e vou tomar. E você achava que sua menstruação era normal, isso tudo, né? Eu achava, usando às vezes absorvente interno e o absorvente normal, usando 2 tipos de absorvente juntos e não podendo sair de dentro de casa, de um fluxo assim, uma coisa fora do normal, 7 dias cravadinhos, nem um dia mais, nem um dia menos. E aí a gente tem que começar também a tratar essa questão, porque não adianta nada a gente tá repondo ferro e você tá perdendo, é igual a gente tentar encher, né, uma caixa d'água furada. Sim, mas esse último ciclo agora eu já senti uma diferença, porque no segundo dia já não estava tão intenso e o primeiro dia já não veio essa loucura toda, né, e isso tava me incomodando demais, demais. Eu dormia de roupa de academia, pegava o short de academia que é bem apertado, colocava 2 absorventes, um absorvente no short, um absorvente na calcinha para poder dormir. Nossa, isso é importante. Aí eu falava com meu marido assim, deixa eu me equipar para dormir desse jeito, igual criança. E quer ter cabelo na cabeça. E quer ter cabelo. De fralda. Eu falei assim, eu acho que eu vou comprar fraldas. Igual quando eu tive neném, na minha época ainda não tinha essas fraldinhas bonitinhas que tem hoje, né? A gente usava fralda mesmo da criança, né? Eu falei, acho que eu vou ter que começar a comprar, porque o meu primeiro dia de ciclo me tira do eixo. Eu não consigo sair de dentro de casa porque eu tenho muito medo. Eu fico com medo o tempo todo. Eu sinto que tá acontecendo alguma coisa, que vai acontecer um acidente, eu vou ficar com vergonha, porque a mulher, né, ela carrega essa culpa, né, de se sujar nesse período, e eu ficava assim, igual uma louca. Agora, nesse mês agora que passou, eu já senti que deu uma diminuída, não precisei dos 2 para dormir. Falei, olha que bênção, quanto tempo eu não durmo assim, com um absorvente só. E é muito difícil, muito difícil. E as mulheres não compartilham, não falam, né? E eu perguntava para as minhas amigas, não preciso não. Eu estava usando um absorvente específico para escape de xixi e fluxo menstrual. E aí você falou uma coisa importante sobre o pós-parto, né? Sim. Tem também pergunta sobre o pós-parto. Sim, tem. Aí o pessoal perguntando aqui sobre a questão da queda de cabelo no pós-parto ou pós-procedimento cirúrgico. A pessoa que ela é disposta a ter a calvície, ela vai ter uma antecipação desses sintomas? O que acontece? É esperado que você tenha uma queda de cabelo mais ou menos 4 meses após o nascimento do bebê ou após um período de estresse cirúrgico. Mas isso não é necessariamente por conta da cirurgia ou por conta da anestesia, como muitas pessoas acham. Isso é por conta de uma série de questões. Na mulher, por exemplo, no pós-parto, nós temos alteração hormonal, perda de sangue ali do parto e do pós-parto imediato, a lactação, que acaba trazendo vários nutrientes que eram da mãe ali para o bebê. Então, essa somatória de fatos faz com que o cabelo no pós-parto ele caia. Isso acontece mais ou menos de 3 a 6 meses depois do nascimento do neném. Agora, por que isso é normal? A gente não vai tratar? Não, a gente vai tratar. Até para encurtar esse tempo de queda e reduzir a quantidade de cabelo que vai cair. Porque além de tudo que a gente vai passar na maternidade, ainda tem que ficar sem cabelo? Não precisa, a gente tem tratamento. E o que eu escuto muito são as pessoas falando, isso é normal, não vou tratar. Não, isso é normal, depois mas a gente pode tratar. Depois vai nascer de novo, né? Tipo assim, não, cai mesmo, depois vai nascer de novo. A gente vai tratar. E tem mulheres que essa queda, ela não se interrompe depois dos 6 meses. Que a mulher tá lá com 9, 12 meses do neném e o cabelo continua caindo. E aí, talvez, essa ferritina que tenha baixado a ponto, né, de ficar uma ferritina incompatível com o crescimento do novo cabelo, não tenha sido reposta. As vitaminas que ela perdeu ali durante a amamentação não tenham sido repostas. E o cabelo, então, ele não consegue se recuperar. Precisa investigar e tratar. E o que eu acho também, em relação ao pós-parto em si, é que muitas mães não voltam tão rapidamente no consultório médico para poder relatar esse tipo de coisa. Por vários motivos. Isso, por vários motivos, falta de tempo, neném pequeno, desgaste, criança, enfim. E essa coisa que vem da história dos nossos pais e que fala, não, é normal e depois vai se regularizar de novo, né? Acho que muita gente vai nessa onda, embarca nessa onda e aquele problema não vai ser resolvido porque ela
não buscou uma ajuda, né, em tempo certo. E aqui fala sobre a antecipação desses sintomas. Isso também não é determinante. Não, a antecipação da calvície? Isso, da calvície. Não é determinante. São coisas diferentes. É uma fase. É uma fase que tem que passar. Mas eu aconselho, a partir do momento que você percebe uma queda muito importante, procurar ajuda especializada. Enquanto tiver essa queda mais importante, não ficar naquela de, vai passar. Porque se vai passar, como eu falei, o cabelo ele cresce 1 centímetro por mês. A gente está perdendo tempo e um tempo precioso de tratamento. Sim. Então, se antecipar a partir do momento que aquilo começa a incomodar. Sim. Deixa eu ver mais. Queda por estresse tem aqui. Acho que a gente já falou. Teve uma pessoa que falou aqui sobre fios brancos, quando os cabelos ficam brancos, tem relação com vitamina? Eu falei assim, tá me perguntando, eu vou falar com a doutora, né? Não custa nada. Porque tem gente que é tão jovem, tá aqui, e já tem cabelo branco. Isso é uma questão genética. Eu também imaginei, né? Agora, hoje existem alguns estudos mostrando que algumas vitaminas, principalmente alguns ativos que são antioxidantes, então que eles ajudariam a reduzir o estresse oxidativo das células que geram pigmento para o fio, né? Que a gente possa melhorar nesse sentido de antioxidação para reduzir o aparecimento de fios brancos. São estudos ainda pequenos, iniciais, estudos que merecem, né, que precisam de complementação, mas que ainda já existe alguma coisa nesse sentido. Realmente, porque tem gente que é muito jovem e eu falei assim, eu vou perguntar, que não custa nada, né? Agora, o estresse pode causar queda de cabelo? Eles perguntaram aqui também, eu acho que sim, né? Pode. Mãe, meu Deus, mãe é o tempo todo estressada. Agora, não dá pra gente falar e atribuir unicamente ao estresse antes de fazer uma investigação. Eu não posso virar pra você e você me falar, eu estou estressada e meu cabelo está caindo e eu comprar a sua ideia. Eu preciso ver se realmente você tá com tudo em dia, seus exames todos certinhos, se você tá toda, né, hormonalmente regulada, se você tá com suas vitaminas em dia, se você tá bem, pra no final eu falar excluir. É um diagnóstico de exclusão. Quando a gente tira tudo aquilo que pode estar causando a queda de cabelo, não tem nada e seu cabelo tá caindo. Sim, eu posso falar que é estresse. Mas antes disso eu não posso. Primeiro eu preciso fazer uma investigação e excluir todas as outras causas. A parte clínica toda, né? Eu tinha uma amiga que falava isso. A gente descarta tudo que pode ser patológico. Ela falava desse jeito comigo, nunca esqueça. Ela sempre usava esse termo. A gente precisa descartar tudo que é patológico para depois a gente se preocupar com um diagnóstico de exclusão. Isso aí. Aqui teve uma pergunta que chegou para mim, porque teve lá no meu perfil é muita mulher, né? E algumas mulheres perguntaram relacionadas aos seus esposos, né? Para poder dar orientação. E uma mulher falou para mim, uma seguidora me falou que o marido dela ouviu falar que essa questão de tratamento para o cabelo, não falou de transplante não. Ela falou sobre tratamento, que ele não busca tratamento porque isso pode alterar a função hormonal masculina, causando, por exemplo, até impotência sexual. Esse assunto tinha que chegar. Eu te falei lá quando chegou pra mim, eu te falei. Ela nem me mandou na caixinha de perguntas, ela me mandou isso no privado, né? Ela me mandou no direct, a gente foi conversando sobre um tempo, porque diz ela que motiva muito o marido a buscar um tratamento, mas que ele trabalha em uma área que os amigos falaram que não vão tratar, porque se você usar minoxidil, se você usar vitamina tal, se você usar tal coisa no couro cabeludo, isso vai afetar a questão hormonal masculina. Eu falei, olha, eu nunca ouvi falar isso, mas eu não sou médica, né? E aí eu comentei com a doutora no dia, mas aí a gente já tinha alinhado a questão de vir, né? Eu falei, não, quando eu for lá eu vou perguntar. O minoxidil, ele é um vasodilatador. Ele vai aumentar a chegada de sangue para o couro cabeludo para trazer mais nutrientes para o folículo do pelo. Então, isso não gera nenhum tipo de disfunção sexual. A finasterida e a dutasterida, que são inibidores de uma enzima chamada aromatase, ela vai reduzir então a ação dessa vitamina e dessa enzima, e essa enzima faz o quê? A conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona no couro cabeludo. Dessa forma, ela vai reduzir então o afinamento do cabelo por ação hormonal. Agora, a dihidrotestosterona, ela pode, em alguns pacientes, causar uma redução de libido e uma disfunção sexual. Quantos por cento? 2,5%. Então, de 2 a 3% dos homens que usam dutasterida ou finasterida podem ter sim redução de libido e disfunção sexual. Agora, 98% dos pacientes não vão ter.
Então é uma medicação que ela atua na causa, ela atua no hormônio, o hormônio que causa afinamento. Vale a pena a gente tentar essa medicação? Muito, vale muito a pena. Ela é que vai mudar o ciclo natural do afinamento da alopecia androgenética. Ela que vai trazer os melhores resultados. 98% dos pacientes não vão ter disfunção sexual, 2% podem ter. Isso está lá relatado como efeito colateral da medicação. Agora, eu comecei a usar essa medicação, não me senti bem, corta essa parte dele. Observei mesmo uma alteração na minha função sexual. Para o remédio, volta ao normal. Sim, eu penso assim, que é uma coisa que você vai tentar. Pelo menos você tentou, né? Exatamente. E os homens, eles têm muita resistência, né, com essas coisas. E o dito popular, ele se propaga de uma tal forma, porque às vezes é o que ela estava comentando comigo, né? Ela tenta ajudar o esposo, ela tenta motivar, ela vê que ele se sente incomodado com a situação, mas ele não tem força para ir porque escutou dizer. E eu penso, como a doutora falou, se eu estou usando uma medicação que a doutora me passou e eu falo, doutora, olha, eu comecei a usar essa medicação, tô sentindo tal coisa. Letícia, vamos trocar? Ou Letícia, não é normal você ter essa, né, essa medicação, não provoca isso. Ela tá me provocando uma coceira no braço. Poxa, não é normal, né? Mas vamos ajustar. Toda medicação pode ter efeito colateral. Sim. Agora, esse efeito colateral, ele não é permanente, ele não é duradouro, ele não é definitivo. A partir do momento que a gente interrompe a medicação, interrompe-se também o efeito colateral. Sim. Então é uma medicação que realmente muda a evolução da androgenética. Então vale a pena a gente investir nessa medicação, vale muito a pena. Mas às vezes a gente troca essa informação técnica por aquela informação que a gente ouviu ali no cabeleireiro, ouviu ali no bar, né? Isso. Dos colegas de trabalho, e é isso. Então a gente perde tempo de tratamento. Vale a pena sim. Aqui uma pessoa me perguntou sobre a questão da menopausa, porque ela já tem o pai e o irmão que são calvos. Se isso também pode acontecer com ela no período da menopausa. Pode. A mulher, ela desencadeia a alopecia androgenética um pouco mais tarde do que o homem, como a gente ela falou. Falou que ela não tem ainda. Ela pode não ter, tá? Por quê? A questão genética da alopecia androgenética, existe uma questão genética chamada de penetrância. Ou seja, será que todo mundo que tem o gene, o DNA ali, que vai proporcionar a calvície, vai desenvolver a calvície? Não 100%, porque a penetrância é incompleta. Ou seja, algumas pessoas podem ter o gene, mas não desenvolver a doença, né? Ter a genética, mas não ter o fenótipo, que é o afinamento. Sim. E aí, ela pode realmente ser uma pessoa que mais pra frente, mais tarde, vai estar gerando um afinamento, mas ela pode não ter. Isso não ser observado na vida dela. E ok, não necessariamente por você ter parentes de primeiro grau afetados, você também vai ser afetado. No meu caso, fui totalmente, né? Porque o meu pai, meu irmão, minha tia, minha avó paterna. É o esperado, mas não é necessário. E a gente sempre acha que, né? Não, porque fulano tinha, eu também voltei. Mas é uma questão de, vai que você foi premiado e não vai ser, né? Não vai ter esse problema. Ela falou que ela ainda não tinha, mas que ela tá entrando na menopausa e estava preocupada com essa questão. Eu acho que porque deve ter sentido alguma queda, né? E também porque os hormônios femininos são fatores de proteção para a calvície. Enquanto você tiver muito hormônio feminino, provavelmente você não vai ter um afinamento. Porque o afinamento é mais por conta dos hormônios masculinos, né? Sim. E aí, quando você reduz ali os hormônios femininos na menopausa, você começa a observar um afinamento maior do couro cabeludo e isso pode acontecer. E é até esperado que aconteça. E a mulher, ela vai ficar totalmente calva, igual o homem? De ficar lisinho aqui e não ter cabelo mais? Ou é não? muito mais raro. Mas pode acontecer. Mas vai ter não um fio totalmente lisinho, tá? Mas existem mulheres com visualização super importante do couro cabeludo, com um afinamento que já vem desde mais jovem. Existem mulheres que são mais gravemente acometidas pelo afinamento. Isso não é o que a gente observa na grande maioria, mas tem mulheres que são mais afetadas. E uma pessoa me perguntou por que eu não coloquei aplique. Nossa, não eu vou deixar a doutora explicar. Porque por mais que a gente fale, às vezes a pessoa, né, não vai compreender. Sobre aquela alopecia de tração, né, que pode acontecer e aquilo ali pode, de fato, não nascer cabelo nunca mais. É verdade. Quando a gente faz aquele aplique de amarração, isso gera um peso ali no fio do cabelo. E esse fio tracionado cronicamente gera uma inflamação em volta do folículo do pelo. Essa tração pode gerar uma fibrose. Essa fibrose faz com que o folículo ele não nasça mais. Ele se fecha.
Pacientes que têm o cabelo afro, que têm um costume de fazer tranças, né? Tranças muito apertadas ali no couro cabeludo, a gente observa ali naquela região também essa alopecia de tração. Tem mulheres que perdem o cabelo nessa região anterior por conta das tranças. E eu, inclusive, já atendi criança que a mãe fazia aquela xuxinha muito amarrada para ir para a escola, com medo de pegar piolho, então amarrava muito o cabelinho da criança. E eu observei ali na tricoscopia que a gente faz durante o exame, esses fios já começando a sair. Ali a gente começa a ver aquela bolinha branca, que é aquela raizinha, aquela massinha que a gente observa. A gente já consegue ver na tricoscopia esse fio sendo tracionado e pode gerar uma alopecia de tração. Sim, outra coisa, a doutora falou e agora eu lembrei. Quando o cabelo da gente cai, falou dessa bolinha que tem na pontinha do fio, quando ele cai com essa bolinha, o que significa isso? Porque eu já notei que o meu cabelo às vezes ele cai sem essa bolinha e tem hora que ele cai com essa bolinha. Essa bolinha é a mucina. É um produto que está presente ali no folículo do pelo, lá dentro do bulbo. E essa mucina é um material gelatinoso que está presente ali no bulbo. Isso não quer dizer que caiu da raiz e a partir daí não vai nascer mais. Porque eu já ouvi falar isso, que quando cai com aquela bolinha, quer dizer que não vai nascer mais. Vai nascer. Ali é a mucina. É um produto, coisa, né? É um produto que está ali, que foi, né, quando você tira o fio, pode acontecer, mas que as células totipotentes, as células tronco mesmo, estão preservadas lá dentro do bulbo ainda. Deixa eu ver. Tá. A gente já falou, né? Mas acho que não falamos tanto sobre... uma pessoa mandou pergunta assim, você já usou o minoxidil? Ela só mandou assim pra mim, né? E eu nem acabei não respondendo. Eu acho que o minoxidil, ele ganhou uma proporção muito popular. E todo mundo agora acha que o minoxidil é a solução para todos os problemas, né? E não pode ser consumido. Eu acho que o oral, acho que nem vem sem receita, não sei, né? Acho que não. E essa questão, que fulano usou e nasceu barba, fulano usou e a sobrancelha cresceu, e o cabelo... Sobre o minoxidil em si, assim... O minoxidil, ele faz parte da primeira linha de tratamento da queda de cabelo, seja a alopecia androgenética, seja o eflúvio, a gente sempre vai usar o minoxidil. O minoxidil a gente usa a 5%, não adianta usar minoxidil 10, 15, 20%, como eu já vi, porque os estudos são feitos para a gente chegar nessa concentração. 5% é quando a gente tem melhores benefícios com menores efeitos colaterais. Então a gente aplica de forma tópica, de forma localizada, a gente aplica nessa região aqui lateral, superior, e essa outra região lateral massageia com cabelo seco de preferência, porque é um remédio para o couro cabeludo e não para o fio. Não precisa aplicar nessa região posterior, evitando sempre de escorrer ali no rosto, porque pode aumentar a pilificação na área facial. E mesmo muitas vezes sem o contato direto, pode aumentar a pilificação em outras faces, em outras áreas do corpo, como a face, tá? E existe o minoxidil oral. O minoxidil oral realmente é uma medicação controlada, não pode ser vendida sem receita, porque é uma medicação que foi descoberta para tratamento do cabelo, mas era utilizado anteriormente pelos nefrologistas para reduzir pressão em pacientes que precisavam de hemodiálise, ou seja, é um hipotensor, mas isso é dose dependente. Quanto maior a dose, maior os efeitos colaterais com relação à baixa de pressão, tá? Então a gente usa numa dose que é 10, 15 vezes mais baixa do que a dose recomendada para tratamento de pressão, né? E isso vai fazer com que tenha uma vasodilatação, um aumento de chegada de sangue, então naquele local onde precisa ser tratado, e ele também atua na fase do ciclo capilar. Existem outros fenômenos ali que acontecem através do minoxidil que estimulam a proliferação da fase anágena, que é a fase de crescimento do fio, tá? Então o minoxidil faz parte da minha linha de tratamento, é a primeira linha de tratamento, sim, associado, claro, a outras medicações, quando a gente começa a identificar a causa da queda do cabelo, como a gente já conversou. E essa questão do minoxidil também, no meu caso, eu senti o meu cabelo mais ressecado depois. Tem alguma relação mesmo? Ou isso não foi por acaso? Tem. Assim? Tem, né? Tem. O minoxidil, muitos pacientes falam que deixa o cabelo um pouquinho mais duro, né? Existem alguns componentes que a gente pode associar à base do minoxidil para reduzir isso. Ele, inicialmente, é diluído numa solução hidroalcoólica. E esse veículo hidroalcoólico deixa o cabelo um pouquinho mais ressecado. Mas existem outras soluções, como o tricossol, por exemplo. É uma base que a gente pode misturar o minoxidil para reduzir esse desconforto e tentar aplicar o mais próximo do couro cabeludo possível. Porque não deixar escorrer. Para não pegar no fio. E o cabelo seco também faz sentido quando a gente fala da aplicação do minoxidil, justamente para que aquela capilaridade do fio molhado não sugue o minoxidil do couro cabeludo, para que ele fique ali onde ele precisa ficar. E o cabelo oleoso, ele tem mais tendência à queda? Não. Ou não tem relação nenhuma?
O que pode acontecer quando alguns pacientes vêm com essa queixa? O cabelo muito oleoso, ele pode gerar uma dermatite seborreica, um acúmulo da oleosidade ali no couro cabeludo, gerando realmente uma inflamação, uma dermatite. E uma dermatite seborreica mais grave, ou seja, o couro cabeludo descamado, vermelho, irritado, ele pode desencadear uma queda de cabelo por isso. Tá? Mas o couro cabeludo, puramente por ser mais oleoso, não. Não tem problema nenhum. Não. Aumentar as lavagens, né? Faz sentido. Sim, eu lavo o cabelo todo dia por causa da oleosidade. Bastante. Usar um shampoo específico, aí sim o shampoo ele entra como linha de tratamento, mas sim, não para evitar a queda. Né? Para diminuir a oleosidade. É, para reduzir a oleosidade. Entendi. Então tá, eu acho que as minhas perguntas aqui já foram todas. Mulheres que fazem transplantes, tudo a gente já falou. Eu acredito que lemos tudo aqui. Sim, eu acho que foi legal, né? Acho que foi importante para que a gente pudesse repassar um pouquinho por todas as dúvidas. A gente falou bastante sobre cada tipo de queda de cabelo, né? Cada das dúvidas. E se tiver mais, depois a gente volta, né? Faz um parte 2 aí pra gente continuar falando. Sim, eu vou falar com o pessoal novamente, né? Lá no Instagram, sempre que eu puder, eu vou estar compartilhando um pouco também do tratamento e da evolução, sim, né? Para motivar as pessoas. Eu tenho um público bem grande no Brasil inteiro, né? E é o que a gente conversou. Se a gente puder ajudar uma pessoa, né? Não custa nada. E é isso, gente. Sigo aqui com a doutora e vamos ver o que vai dar aí mais pra frente. Então tá, obrigada, muito obrigada por se disponibilizar, participar aqui com a gente. E se alguém tiver mais dúvidas, a gente tá aqui para responder. Isso aí, obrigada pelo convite. Beijo, fiquem com Deus.